Olá. No último vídeo, a gente viu que um sistema linear podia ser pensado como uma combinação linear das colunas da matriz de coeficientes. Tá? A gente vai agora definir um produto, né, matriz vetor, que representa exatamente essa operação, né, de combinar as colunas de uma matriz. Tá? Então, dada uma matriz A, tá, com n colunas, então uma matriz M por N, e dado um vetor com n entradas, um vetor de Rn, então a gente pode usar estes n coeficientes daqui para combinar estas n colunas. Tá? A gente vai definir o produto AX, tá? A é uma matriz X é um vetor, o produto matriz vetor AX é a combinação linear das colunas da matriz, usando como coeficientes as entradas do vetor. Tá? Somatório J igual a Tn de xj a j. Bem, vamos fazer um exemplo numérico, fazer uma conta. Está aqui uma matriz 2 por 3, tá? Tem 3 colunas. Tá? Faz sentido multiplicar essa matriz com 3 colunas por um vetor de 3 entradas. Tá? Esse produto, essa conta, então, o primeiro coeficiente multiplica a primeira coluna, o segundo coeficiente multiplica a segunda coluna, o terceiro coeficiente multiplica a terceira coluna. Tá? Então, essa conta daqui, tá? 7 vezes vetor, 8 vezes vetor, 9 vezes vetor. Então, aqui, somando, dá 50, 122. Bem, mas o produto matriz vetor tem uma segunda interpretação. Tá? A primeira interpretação está aqui, está numa pictográfica aqui. Está aqui o produto AX, tá? O resultado do produto é igual a matriz vezes vetor. Tá? Então eu coloria as colunas, as diversas colunas da matriz e as entradas do vetor. Né? Lembra, o número de colunas tem que ser igual ao número de entradas do vetor, então tem essa correspondência entre cores. Tá? Então essa coluna preta é uma combinação linear das colunas coloridas. Tá? Eu pego essa bolinha verde, multiplico pela coluna verde, a bolinha azul pela coluna azul, a bolinha roxa pela coluna roxa, a bolinha vermelha pela coluna vermelha e somo e dá essa coluna preta. Tá? Em particular, se olhar para esta entrada aqui da coluna preta, essa entrada aqui é uma combinação linear destas 4 com estes 4 pesos. Tá? Ou seja, essa entrada é uma combinação linear destas com estes pesos. A bolinha preta eu calculo fazendo o somatório dos produtos, tá, das entradas de mesma cor. Então a gente diz, na verdade, que a iésima entrada de AX, tá, essa entrada preta daqui, é o chamado produto escalar da iésima, isso aqui é a iésima linha de A, tá? Isso aqui é o vetor X. Tá? Então é o produto escalar da iésima linha de A por X. Tá? Produto escalar de dois vetores, eu tenho aqui dois vetores do mesmo tamanho. Então o produto escalar de dois vetores do mesmo tamanho é o somatório dos produtos das entradas correspondentes. Tá? Então, vamos fazer aquela mesma conta que a gente fez antes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer essa conta agora pensando desta maneira. Tá? Pensando em termos de produto escalar da linha com o vetor. Então, para calcular a primeira entrada, tá? Para calcular a primeira entrada do resultado, eu só uso a primeira linha, tá, da matriz e o vetor x. Tá? Aí eu faço o produto escalar, tá? O somatório dos produtos das entradas correspondentes. 1 vezes 7, 2 vezes 8, 3 vezes 9, soma. Deu 50. Tá? Da mesma maneira, para calcular a segunda entrada, eu pego a segunda linha da matriz, faço produto escalar com o vetor x. Tá? Essa conta daqui é o produto escalar. Tá? A gente recupera, então, o resultado de antes, tá? Que a gente tinha feito pensando por colunas, tá? Agora fez pensando por linhas. Tá? É o mesmo resultado. O produto matriz vetor tem uma propriedade que a gente chama de linearidade, tá? Que é a seguinte, o que a gente se refere a isso como ele preserva a soma vetorial e preserva o produto por escalar. Tá? Preserva no seguinte sentido, o produto de uma matriz por uma soma é a soma dos produtos da matriz por cada uma das parcelas da soma. A vezes x mais y é ax mais ay. E o produto matriz vetor também preserva a multiplicação por escalar. O que significa isso? Que tanto faz eu pegar um vetor, multiplicar ele por alfa e depois aplicar A,
ou fazer na ordem contrária. Primeiro aplicar A no vetor e multiplicar por alfa o resultado. Tá? Dá no mesmo. Bem, corolários dessas propriedades da linearidade são... uma é que se eu pegar a matriz A e multiplicar pelo vetor nulo, dá o vetor nulo. Tá? Qualquer que seja a matriz A, tá? Multiplicada pelo vetor nulo, dá o vetor nulo. E uma outra propriedade, tá? que decorre, que é consequência direta dessas duas, tá? Se preserva a soma e preserva a multiplicação por escalar, então preserva combinações lineares. Tá? Porque combinações lineares nada mais é do que vários produtos matriz. Né? Eu pego produto escalar vetor, tá? Para alfa i, x, i, para vários i's, tá? E depois várias somas, tá? Um somatório. Tá? Então é trivial verificar a partir das propriedades que o produto matriz vetor preserva combinações lineares. Tá? A matriz A aplicada numa combinação linear é a combinação linear, né, com os mesmos coeficientes, da matriz A aplicada a cada um dos vetores sendo combinados. Muito bem. Qual é a relação entre sistema linear e produto matriz vetor? Tá? Agora a gente deve lembrar, tá, do vídeo passado que, pensando por coluna, dá para chegar nessa conexão pensando por linha ou por coluna. Pensando por coluna, a gente viu que um sistema linear pode ser interpretado como encontrar os coeficientes, tá, de uma combinação linear das colunas da matriz, tá, que deem o lado direito. Tá? Bem, mas a gente deve lembrar agora que, da definição de produto matriz vetor, tá, era justamente essa, né, que o produto da matriz A pelo vetor x é uma combinação linear das colunas da matriz A com coeficientes, usando como coeficientes as entradas de x. Tá? Então, né, comparando essas duas expressões, segue que o sistema linear AX o sistema linear com matriz de coeficientes A e lado direito B corresponde à equação vetorial AX igual a B. Tá? E vice-versa. Tá? Então, o sistema de matriz com matriz aumentada AB, tá? E a equação vetorial AX igual a B, tá? Representam o mesmo sistema linear. A gente pode chegar aqui também pensando por linha. Tá? Se eu pegar o produto AX, tá? essa equação vetorial, tá? Produto AX é igual a vetor B, tá? Essa equação vetorial está dizendo que este vetor do lado esquerdo é igual ao vetor do lado direito. Tá? Dois vetores são iguais se cada uma das entradas é igual. Tá? Então, a iésima entrada do produto AX, lembra, a iésima entrada é o produto da iésima linha de A, é o produto escalar da iésima linha de A pelo vetor x. Tá? A iésima linha de A são as entradas A e J, com J variando. Tá? O produto interno dessa iésima linha de A pelo vetor x é o somatório, tá? Em J das entradas da iésima linha, então das entradas A e J, pelos coeficientes do vetor x das entradas xj. Tá? Muito bem. E eu quero que essa equação vetorial aqui, ela tem que ser então satisfeita entrada a entrada. A iésima entrada de AX tem que ser igual à iésima entrada de B. Bem, mas isso aqui, tá, somatório de J igual a 1 até N de A e J, XJ igual a BI, tá, isso é exatamente a iésima equação deste sistema linear daqui. Tá, então a gente conclui, tá, pensando de uma outra maneira, a mesma conclusão, é claro, tá, que essa equação vetorial x igual a B corresponde ao sistema linear com matriz de coeficientes A e lado direito B. Bem, sistemas lineares são lineares. Tá? Vamos examinar essa propriedade aqui de sistemas lineares, que é a propriedade que a gente chama de linearidade, tá? Que está associada, evidentemente, com a linearidade do produto matriz vetor. Tá? A gente sabe que... observa o seguinte, se x1 é solução de um sistema linear com lado direito, com matriz A e lado direito B1, tá? E se x2 é uma solução de um sistema linear com a mesma matriz A, mas um outro lado direito diferente, B2, então se eu combinar x1 e x2, tá? Fazer uma combinação linear alfa x1 mais beta x2, essa combinação linear vai ser solução
de um sistema linear com a mesma matriz de coeficientes A, e um lado direito que é uma combinação linear dos Bs com os mesmos coeficientes alfa e beta. Tá, bem, como é que eu enxergo isso? Da onde vem essa conclusão? É só olhar para as correspondências aqui, né, que cada sistema desses corresponde a uma equação vetorial, né, usando a notação de produto matriz vetor. Tá, esse x1 ser solução desse sistema, tá, corresponde a dizer que A vezes x1 é igual a B1. x2 ser solução desse sistema significa dizer que A vezes x2 é igual a B2. Bem, mas o que acontece então se eu multiplicar A por alfa x1 mais beta x2? Usando a linearidade do produto matriz vetor, eu posso passar esse A aqui para dentro. Isso aqui é alfa AX1 mais beta AX2. Bem, agora lembra que AX1 é B1 e AX2 é B2. Então isso aqui é alfa B1 mais beta B2. Bem, mas isso aqui está me dizendo que este vetor aqui é a solução de um sistema linear com matriz A e lado direito alfa B1 mais beta B2, que é o que está escrito aqui. Ok? Muito bem, essa observação ela é particularmente relevante, tá, quando um dos sistemas é homogêneo. Tá, bem, vamos começar definindo o que é um sistema homogêneo, tá, e examinar com mais cuidado essa observação. Tá, a gente vai chamar de homogêneo, tá, um sistema cujo lado direito é zero, tá, cujo vetor lado direito é o vetor nulo. E a gente vai observar, a primeira observação, bastante trivial, é que um sistema homogêneo sempre tem solução. Tá? Na verdade, o vetor nulo sempre é uma solução desse sistema. Tá? Porque se eu pegar x1 igual a zero, x2 igual a zero, xn igual a zero, tá? Essa equação vai ser todas essas equações vão ser satisfeitas. Tá? Então, o sistema homogêneo sempre tem pelo menos uma solução, chamada de solução trivial, tá, que é o vetor nulo. Bem, uma outra maneira de ver isso, né, que o sistema homogêneo sempre tem solução, é o seguinte: o lado direito só de zeros, ele é preservado pelo escalonamento. Tá? Se eu começo eu tenho um sistema linear homogêneo qualquer, tá? Então eu tenho uma matriz de coeficientes qualquer, tá, em um lado direito só de zeros. Vou escalonar. Tá? Essa matriz aqui ela é mais baixinha que essa para indicar que no processo de escalonamento, eventualmente, algumas linhas podem ter sido eliminadas. Tá? Então, essa equação pode ter menos linhas que essa. Tá? Mas, nesse processo, para passar da matriz do lado esquerdo para o lado direito, eu estou fazendo aquelas operações fundamentais de linhas. Tá? Eu estou substituindo uma linha por uma linha mais um múltiplo de outra, estou multiplicando uma linha por um escalar, estou trocando a ordem das linhas. Bem, todas essas operações preservam esses zeros aqui. Então, eu comecei com zeros aqui, terminei com zeros aqui. Portanto, a forma escalonada nunca vai apresentar uma linha do tipo 0, 0, 0, não zero. Lembra, esse quadradinho aqui está indicando uma entrada não zero. Isso nunca vai acontecer. Tá? Então, nunca tem aquela possibilidade de eu não ter solução no meu sistema linear. Tá? Não tem esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, uma vez escalonado, a gente verifica P, né, que é o número de linhas que sobram após escalonamento, né, P de pivôs, né, o número de pivôs que tem a matriz. Tá, se P for igual a N, significa que o sistema tem solução única, então apenas a solução trivial. Se P for menor que N, tem infinitas soluções com N menos P variáveis livres. Muito bem, voltando então àquela questão da linearidade, tá, do sistema, né, do sistema linear. Repara o seguinte: se eu tiver XP uma solução de um sistema não homogêneo, tá? Então eu tenho um sistema não homogêneo, então eu estou pensando que esse B aqui é um vetor não nulo. Tá? E esse P aqui é de particular. Tá? XP é uma solução particular, tá, do sistema não homogêneo a x igual a B. Tá? Então A vezes XP igual a B. E XH é chamado, esse H aqui é de homogênea. Tá? XH é um X associado com a equação homogênea, tá? que é o sistema linear a x igual a zero. Então, se eu tenho uma solução particular do sistema não homogêneo e tenho uma solução do sistema homogêneo, se eu somar essas duas equações, AXP mais AXH, eu posso, usando a linearidade, eu posso botar uma evidência. Tá? Então, do lado esquerdo fica A vezes XP mais XH.
E somando o lado direito, b mais 0, b. O que concluo? Que xp mais xh é também uma solução do mesmo sistema linear não homogêneo. Tá? Se eu tenho uma solução particular do sistema não homogêneo e somo a ela uma solução do sistema homogêneo, eu obtenho outra solução do sistema não homogêneo. Tá? E o outro lado da moeda é o seguinte: se eu tenho um sistema não homogêneo, tá, e tenho duas soluções para esse sistema, tá? XP1 é uma solução particular, XP2 é uma outra solução particular. Tá? Tenho duas soluções para o mesmo sistema não homogêneo. Se eu pegar a diferença entre essas duas soluções, vai ser uma solução do sistema homogêneo associado. Tá? Bem, como é que eu vejo isso? De novo, faz a diferença entre essas duas equações. Tá? Do lado de cá fica AXP2 menos AXP1 dá A vezes XP2 menos XP1. Do lado direito, B menos B dá zero. Tá? A conclusão, então, é que se um sistema linear não homogêneo admite solução, então o seu conjunto de solução é a translação daquele do sistema linear homogêneo associado. Tá? O desenho, acho que vale a pena acrescentar um desenho aqui nessa figura. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos pensar que eu tenho, por exemplo, um sistema em três incógnitas, tá? X, Y e Z. Tá? Então, está aqui os eixos X, Y e Z. Tá? E vamos imaginar, suponha que o sistema homogêneo, tá, tem um conjunto de solução que tem duas variáveis livres. Tá? Então, eu tenho aqui esse plano, tá, do R3, tá, que é o conjunto de solução do sistema homogêneo. Tá? Isso aqui resolve AX igual a zero. Tá? Claro que contém origem. É um sistema homogêneo. Tá? O conjunto de solução sempre contém origem. Tá? Se eu tiver um sistema, se eu tiver AX igual a B, um sistema linear consistente, um sistema linear que tem soluções, tá? O conjunto de solução vai ser, com certeza, um outro plano paralelo a esse aqui. Tá? É uma cópia desse plano, só que não passando pela origem. Tá? Isso aqui seria o conjunto de solução de AX igual a B diferente de zero. Tá? É claro que eu posso ter um sistema linear um sistema não homogêneo X igual a B que não tenha solução. Tá? Isso também existe. Mas se ele tiver solução, o conjunto de solução vai ser uma translação do conjunto de solução do sistema homogêneo associado. Bem, isso que a gente discutiu de maneira mais abstrata, que a gente pode ser visto também de maneira mais direta, né, fazendo as contas. Tá? Então está aqui um sistema linear não homogêneo, tá, lado direito não nulo, tá? E está aqui um sistema linear homogêneo associado a esse, ou seja, com a mesma matriz de coeficientes, mas com o lado direito zero. Tá? Então esse é o sistema não homogêneo, esse é o sistema homogêneo associado. E se a gente escalonar, tá, vou omitir as contas, mas escalonando completamente esse sistema daqui, a gente chega nesse. Tá? Escalonando completamente esse sistema, claro, a gente chega na mesma matriz de coeficientes, mas o lado direito só de zeros. Né? A gente observou que o lado direito só de zeros é preservado. Muito bem, vamos agora resolver, tá, esses dois sistemas lineares. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente tem dois pivôs, tá, correspondem às variáveis dependentes, as variáveis livres correspondem às colunas que não tem pivô, né? No caso, x1 e x3. Tá? Então, a gente vai introduzir as equações, né? x1 igual a R, x3 igual a S. Tá? Então, a gente abre espaço aqui, tá, para essas duas equações e introduz a equação, né? x1 igual a R, x3 igual a S, aqui e aqui. Bem, aí agora essa matriz não está mais totalmente escalonada, vamos escaloná-la totalmente, né? Então substituindo aqui a segunda equação por ela menos 3 vezes a terceira, né? Aqui fica
aqui 0 é essa entrada, tá? E aqui fica menos 3S. Tá? Então, isso está escrito dessa maneira espaçada, assim, para separar, né, uma coluna para o que é constante, uma coluna para o que multiplica R, uma coluna para o que multiplica S. Tá? E a gente faz assim, porque aí se a gente desenha esses retângulos, tá? Esses daqui são justamente os vetores que aparecem na parametrização do conjunto de solução. Tá? Esse é o vetor 0, menos 7, 0, 4, mais R vezes 1, 0, 0, 0, mais S vezes 0, menos 3, 1, 0. Tá? Tá? E no caso homogêneo, tá? As contas são todas iguais, a única coisa que essa parte constante, tá? Esse menos 7, esse 4, que agora são 0. Tá? Esse vetorzinho aqui não tem. Tá? Então, repara, isso aqui, o conjunto de solução da equação homogênea é um plano passando pela origem. Né? Se eu fizer R igual a 0, S igual a 0, o vetor nulo está aqui nesse conjunto. Tá? Isso aqui é um plano passando pela origem, isso aqui é um plano transladado da origem. Tá? É um plano paralelo a esse, tá? Ele é gerado pelas mesmas direções, mas ele é transladado. Bem, gente, é isso por hora.